Fala pessoal, vamos começar mais uma videoaula no treinamento de força. Ah, o conteúdo de hoje falaremos sobre a periodização no treinamento de força. Nossos objetivos serão desenvolver as planilhas de treinamento, elaborar o planejamento para a prática do treinamento de força e criar estratégias para a elaboração de programas de treinamento. Nossa metodologia é videoaula expositiva. Eu sou o professor Márcio Iacabe, concentre-se na aula. Faça suas anotações, vamos lá. Muito bem, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula sobre periodização, né? Chegamos aí a esse momento da prescrição dos exercícios para o treinamento de força. De forma global, a periodização do treinamento é definida como a aproximação sistemática, sequencial e progressiva ao planejamento e organização do treinamento, dentro de uma estrutura cíclica, é lógico. Os primórdios do conceito de periodização e treinamento de força foram construídos com a base no empirismo. Os primeiros indícios originam-se na Grécia Antiga, por exemplo, sendo utilizado nas antigas Olimpíadas e no treinamento de exércitos feudais. Esses conceitos se perduraram durante muitos séculos, ligado intimamente à preparação física de homens em períodos de guerra. Contudo, a partir do século XIX e início do século XX, países europeus passaram, como a Alemanha e a União Soviética, o conceito sobre a periodização do treinamento e passou a ser feito com maior ênfase, né? A periodização do treinamento de força possui um foco importante na promoção da qualidade de vida e para o sucesso esportivo. Este planejamento é feito por meio de manipulação do volume e intensidade do treinamento e o que acaba por resultar em estímulos metabólicos e também estímulos tensionais. A nossa aula será dividida em duas ocasiões. Nessa primeira ocasião, na periodização, né, irei falar sobre os ciclos e os modelos de treinamento de força. Então, iremos começar falando sobre os 4 diferentes ciclos. Na verdade, são 3 ciclos, né? Mas quero explicar sobre a sessão de treinamento. Os 3 ciclos são formados por macro, meso e microciclo. Basicamente, o modelo pode ser resumido em uma constante de alternância entre as cargas gerais, que são relacionadas às capacidades físicas específicas do treinamento de força. Mas vamos entender cada um desses ciclos. Antes de começar a falar sobre o ciclo, eu quero explicar sobre a sessão de treinamento, o que é uma sessão de treinamento, que é a menor unidade dentro da elaboração de um programa de treinamento. É a principal ferramenta a ser utilizada, né? Contém elementos para uma sessão, uma única sessão. A escolha e ordem dos exercícios, número de séries, repetições, velocidade de execução, tempo de intervalo, intensidade, etc. Então, nós temos aqui na imagem o modelo aqui de uma sessão de treino, né? Exercício de força muscular, a ordem aqui, exercício número 1, 2, 3, 4, tal, 8, né? Leg press, puxador na frente, cadeira extensora, supino. Pelo visto aqui são exercícios alternados por segmento, né? Treina inferiores, superiores, inferiores, superiores e assim por diante. Ou seja, provavelmente é um treino único de corpo inteiro, ok? Então, tudo isso equivale a uma sessão de treinamento, onde todas as variáveis são manipuladas e é a parte mais curta da elaboração dentro dos ciclos, ok? Bom, na sequência nós temos o microciclo de treinamento. É a menor unidade de periodização, né? Logo depois da sessão de treinamento. Ele pode durar de 1 a 4 semanas aproximadamente, sendo que a união de todos os microciclos é o que dá origem ao mesociclo, que irei explicar no slide seguinte.
Aqui os objetivos são de curto prazo e devem ser conquistados em cada sessão de treino. Para alcançar esses resultados, é fundamental que o profissional ajuste a intensidade e a quantidade de treinos de acordo com a capacidade de evolução individual aí da pessoa. Dessa forma, é necessário realizar sessões de treinamento que visam melhorias físicas específicas, além do aperfeiçoamento de técnicas importantes, principalmente que vai trabalhar a coordenação motora. No caso da tabela em exibição aqui na imagem, houve uma evolução semanal, né, de redução do volume e aumento de intensidade. Então nós temos aqui um modelo chamado de microciclo, semana 1, 2 e 3. Então cada semana aqui, né, é um microciclo. Isso que vai dar origem ao mesociclo e irei explicar mais adiante. O que acontece? Na primeira semana nós temos aí segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Então nós temos 4 sessões de treinamento por semana, né, dividido em treino A e treino B. Normalmente esse treino A tem aqui uma quantidade de exercícios a serem feitos e o treino B são exercícios diferentes do treino A. Grupos musculares ou de exercícios, elaboração dos exercícios, etc. e tal. Mas eu quero que vocês observem aqui, ó, no treino A, na primeira semana, aliás, eram 3 séries de 25 repetições máximas. Já na segunda semana, houve um aumento da intensidade, onde faria 3 séries ainda, só que de 20 repetições máximas. Não é porque diminui o número de repetições que não vai diminuir, que não vai aumentar a intensidade, tá? É o contrário. Então, diminui 5 repetições da primeira para a segunda semana, só que aí tem que aumentar a intensidade, porque você deveria, nesta ocasião, fazer 20 repetições máximas. Para fazer isso, obviamente, precisa uma evolução da intensidade. E na terceira semana, né, mais uma redução do volume e aumento da intensidade com 3 séries de 15 repetições máxima. Então o treinamento microciclo está dividido aí em semanas. Muito bem, aqui nesta imagem nós temos um modelo aqui de mesociclo, né? Um conjunto de microciclos, ou seja, o agrupamento de treinos menores. Cada mesociclo pode ter aproximadamente aí de 1 a 12 microciclos, né? Isso quem determina é o próprio treinador. Então, nós temos aqui um mesociclo com 4 microciclos, né? Nesse primeiro mesociclo seriam 10 séries aproximadamente, com 6 repetições para cada série. Aqui é o intervalo de descanso de 3 a 5 minutos, mas ao longo de 1, 2, 3, 4 mesociclos aí, não há alterações no tempo de intervalo, no tempo de descanso, é basicamente o mesmo. Mas há uma diferença aí na intensidade. O que acontece? Inicia-se com 65% de uma repetição máxima, né, no primeiro mesociclo, 75%, ou seja, no segundo mesociclo aqui com aproximadamente 4 microciclos, aumenta-se 10% em relação ao primeiro, depois evolui mais 5%, e no mesociclo nós temos duas alterações na intensidade, né? Inclusive nesse microciclo, nesse terceiro mesociclo tem 2 microciclos, que são 4, com intensidade de 80%, depois mais 2 microciclos com intensidade de 90% de 1 RM, né? Muito bem, e aí vai caindo, vai diminuindo, aumentando a intensidade e diminuindo o volume, né? Porque o indivíduo aqui fará com intensidade de 90% da carga máxima, mas fará só 2 repetições por série. Então seriam 6 séries com 2 repetições cada uma. Microciclos são 2 microciclos, e aí
No último, eu tenho o último mesociclo, serão 2 microciclos, né? O primeiro microciclo com 6 repetições ainda e fará aí uma repetição apenas. Então é 1 RM com 95% de intensidade, ok? E aí tem o segundo microciclo do mesociclo 4 com 4 repetições, com 4 séries de 4 repetições e aí volta para 70% da carga máxima de 1 RM, ok? Aí eu tenho aqui essa outra informação, que é o percentual de uma repetição máxima, né? Aliás, aqui, esse CT é a carga de trabalho, né? Que é o produto de séries versus repetições. Então aqui, acabou fazendo 240 repetições, 128, 96 e aqui 34 repetições. Então, o que significa exatamente o microciclo? É um conjunto, um mesociclo é um conjunto de microciclos, tá? E aí eu tenho um mesociclo, ok? E o macrociclo é o conjunto de tudo, ou seja, é um plano de periodização que organiza o treino a longo prazo, podendo ser anual, bianual ou até mesmo olímpico, né, que duram aproximadamente 4 anos. Então, um macrociclo de 4 anos com duração olímpica e digamos que você esteja orientando uma performance para um levantador de peso olímpico no treinamento de força, vai durar aí todo o seu trabalho 4 anos aproximadamente. Esses 4 anos existem vários mesociclos, vários microciclos, várias sessões de treinamento. Quando soma toda essa condição, toda a elaboração, toda a estratégia, a longo prazo eu tenho um macrociclo para o treinamento de força. Dentro desse tempo ocorrem várias estratégias aí, dividido ao longo de meses, né? Por exemplo, um mesociclo aqui, ó, de 4 meses aproximadamente, que é uma fase de período de preparação. Depois tem mais 2 mesociclos que corresponde ao período também, o segundo período de preparação. Aí vem mais 4 meses, ou seja, mais um mesociclo, que é o período de competição. E aí um período de transição, né? De recomeçar um novo macrociclo de treinamento, ok? Muito bem. O segundo tema da nossa aula são os estudos relacionados à manipulação de estímulos, que são definidos em 3 modelos para o treinamento de força. Chamado de modelo não periodizado, onde não há variação da intensidade do volume, né? Acaba treinando aí sem controle nenhum. O modelo de periodização linear, que segue o modelo também chamado de modelo clássico, de diminuição progressiva do volume com um aumento concomitante da intensidade, né? Diminui-se o volume, aumenta a intensidade, ou seja, diminui a quantidade, aumenta a qualidade do treino, e o modelo periodizado chamado de ondulado ou ondulatório, tá? Periodização ondulada ou ondulatória, que abrange outros modelos que possuem alterações flutuantes, que também mexem aí com o volume e a intensidade do treino. Apesar dos diferentes modelos de periodização, todas estão interligadas em questão principalmente nas variáveis básicas envolvidas no treinamento de força, como velocidade de execução, tempo de intervalo entre repetições de série, número de repetições, número de séries, peso levantado, frequência de treinamento, métodos de treino, ordem dos exercícios, se são multiarticulares, se são uniarticulares, e o tipo da ação muscular, se vai ser isométrica, se vai ser concêntrica, se vai ser excêntrica e assim por diante.
todas essas informações já foram estudadas, todas essas variáveis, aliás, já foram estudadas em outro momento, e é a hora de colocar em prática e começar a manipular essas variações para um fim objetivo, uma finalidade, uma meta a ser alcançada. Então vamos começar falando da periodização linear, ou também chamada de periodização clássica. Este modelo foi proposto na década de 50 pelo russo Matchev, e ainda é bastante usado atualmente. A periodização linear representa um dos padrões mais tradicionais de carga utilizados no treinamento de força. Consiste em um aumento gradual da intensidade e diminuição do volume. Essas mudanças ocorrem em ciclos de 1 a 4 semanas aproximadamente. Dentro de cada microciclo específico, a intensidade e o volume de treinamento com frequência são mantidos constantes, ou seja, o aumento da intensidade e a redução do volume só ocorrerão após a finalização de um ciclo proposto. Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, esse modelo já foi mostrado como referência do microciclo, né? Então, o que acontece nesse modelo de periodização linear? É o aumento, é a diminuição do volume, que é o volume, a quantidade, aqui neste caso, de repetições que o indivíduo começa fazendo na primeira semana, e aí ele vai evoluindo na intensidade, ele diminui a quantidade e melhora a intensidade, a qualidade do treino, tá? Então aqui na primeira semana faria séries de 25 repetições máxima, no final da terceira semana está fazendo série de 15 repetições máximas. Então diminuiu o volume e aumentou a intensidade. Outro modelo aqui, outra informação também importante na periodização linear, também é baseada em 3 fases, que chamamos de adaptação, preparatório e de desenvolvimento. Na fase de adaptação, o atleta ou o indivíduo busca sua melhor forma física, com um treinamento mais geralzão, focado em ganhos de força, resistência, como treino específico, e que são trabalhadas características do objetivo escolhido. Na fase preparatória, aumenta a intensidade e o volume dos treinos, então acaba aumentando os dois, tanto o volume quanto a intensidade, e atinge o seu auge do treino. Já na fase de desenvolvimento, existe aí um período de recuperação em que o indivíduo diminui a intensidade e também o volume, ok? Então são as 3 fases aí do microciclo, da periodização linear, que são fases de adaptação, preparatório e desenvolvimento. Aí uma semana para o preparatório e 2 semanas para o período de desenvolvimento. Velocidade de execução no período de adaptação moderada, no período preparatório lento e no período de desenvolvimento moderado a rápido. Né? Intervalo entre séries no período de adaptação 45 segundos a 1 minuto, no período preparatório de 1 minuto e meio a 2 e no período de desenvolvimento de 3 minutos a 3 minutos e meio. Aí tem os exercícios, né, e o número de séries e o número de repetições. Então, na fase da adaptação, nós temos basicamente aí 3 séries de 15 para cada exercício proposto. No período preparatório, nós temos 4 séries de 10 repetições, aumentou o volume, aumentou a intensidade. E no período de desenvolvimento, diminui o volume, fazendo 2 séries de 6 repetições máximas. Ok? Muito bem. Aqui nós temos um modelo de treinamento também relacionado ao modelo linear, né? Só que ele tem uma duração um pouco mais longa, ou seja, isso aqui corresponde
a um mesociclo. Nós temos fase 2, fase 2 do treinamento, proposto no mês de novembro, por exemplo, tem duração de 5 a 8 semanas. A terceira fase no mês de março, que durará de 21 a 24 semanas, quer dizer, vai da 21ª à 24ª semana. E a fase 4 no mês de maio, que vai da 29ª à 33ª semana de treinamento. Então, nós temos aqui basicamente 6 meses de treinamento proposto, de uma organização linear, com as 3 fases também, mas dentro de um mesociclo. Então aqui primeira sessão e segunda sessão, então tem os exercícios propostos. Nessa fase número 2 do treinamento, a intensidade está por volta de 70% de 1 RM, fazendo 3 séries de 10 repetições aproximadamente, 1 a 2 sessões. Então, ou seja, sabemos que aqui esse indivíduo, na verdade essa periodização, esse programa de treinamento é para um indivíduo que treina aí 2 vezes por semana. Ele vai fazer isso aí da semana 5 à semana 8. Aí vem para a terceira fase. Na terceira fase, ao aumento de alguns exercícios aqui, do volume de alguns exercícios, e há uma oscilação nas intensidades em relação aqui à fase 2. Okay? Também são inseridos novos exercícios. Na fase 4, há uma diminuição do volume e um aumento significativo aí da intensidade do treinamento, ficando em torno aí da primeira sessão de 80 a 85% de 1 RM e aqui de 65 a 80% de 1 RM. Então, toda a elaboração ela precisa ser muito bem criada, muito bem pensada, para que o indivíduo consiga atingir suas metas, seus objetivos de forma bem eficiente. Já o modelo de periodização ondulatório, como o próprio nome indica, é um modelo de periodização de treinamento que proporciona uma alteração de volume e intensidade a cada microciclo, né, ou sessão de treino, compondo aí desta forma ondas de variações que propiciam uma maior frequência de alternância de estímulos, fazendo com que o sistema neuromuscular se adapte a cada treino, evitando que o desempenho atinja aí um platô que vai estagnar seu treinamento e a pessoa não consegue evoluir os seus rendimentos e perca a progressão. A periodização ondulatória é caracterizada pela constante alteração de volume e intensidade nas diferentes sessões de treinamento. Como vocês podem ver aí na imagem, né, aqui é dividido 3 treinos por semana. Digamos que na segunda-feira o indivíduo faça aí com intensidade de 50% da carga, na quarta-feira 65% da carga e na sexta-feira o bicho pega, aumentando a intensidade para 80% de 1 RM. Aí ele vai fazer a recuperação no final de semana e começa na segunda semana tudo de novo, e isso é chamado de treinamento periodização ondulatória diária. Na periodização ondulatória ocorre também a constante oscilação, né, entre a intensidade e o treinamento de força entre 1 a 2 semanas, ou mesmo alterar a carga de treino, né, o volume e a intensidade de um dia para o outro, conforme o objetivo do treinamento. A não linearidade entre volume e intensidade permite que as intensidades sejam mais altas e os ganhos de força sejam mais significativos. Vocês podem ver aqui nesta tabela
de treinamento, né? Treino A, B e C. Porque são 3 treinos distintos. Pode abranger aí, o alvo são alguns grupos musculares que se repetem, mas os exercícios são diferentes, né? Assim como as intensidades também. Então, segunda-feira o indivíduo faria o treino A com uma sequência de exercícios e ficaria aí o volume e intensidade próximo de 3 séries de 10 repetições máximas. Já na quarta-feira muda os exercícios, assim como muda também o volume e a intensidade, ou seja, na quarta-feira o indivíduo faria 4 séries de 5 repetições máximas. E o treino C, além de mudar novamente na mesma semana aí alguns exercícios, o que acontece? Muda também o volume novamente e também a intensidade, fazendo aí 3 séries de 15 RMs. Ok? Bom, para finalizar com os modelos de periodização linear e ondulatório, é possível conseguir melhores resultados do que com o não periodizado. Acredito que o modelo ondulatório possui algumas vantagens em relação ao linear, né? Não que esteja errado, mas existiam algumas vantagens, provocando mais adaptações e melhores resultados. Então nós temos aqui a periodização ondulatória e abaixo dessa linha a periodização linear. Qual é a diferença? A periodização ondulatória acontece em cada sessão de treinamento. A periodização linear, a evolução acontece aí a cada semana. Você pode treinar resistência, hipertrofia e força na mesma semana e também pode treinar resistência, hipertrofia e força, mas essa mudança ocorre de forma semanal, assim como as séries e as intensidades. E outra manipulação é o tempo de intervalo entre as séries, que pode variar de 1 a 3 minutos a cada treino, ou pode acontecer essa mudança também de forma semanal. Muito bem, pessoal, essa aqui foi mais uma videoaula e até a próxima.